Olá, estamos de volta, meio da semana já, né? Vamos continuar nossa leitura? Então vamos lá. O inglês estava sentado numa construção, cheirando a animais, suor e poeira. Não podia chamar aquilo de armazém, era apenas um curral. Toda a minha vida para ter que passar por um lugar como este, pensou, enquanto folheava distraído uma revista de química. 10 anos de estudo me conduzem a um curral. Mas era preciso seguir adiante. Tinha que acreditar em sinais. Toda a sua vida, todos os seus estudos foram em busca da linguagem única que o universo falava. Primeiro havia se interessado por Esperanto, depois por religiões e finalmente por alquimia. Sabia falar Esperanto, entendia perfeitamente as diversas religiões, mas ainda não era um alquimista. Tinha conseguido decifrar coisas importantes, é verdade, mas suas pesquisas chegaram a um ponto em que não conseguia progredir mais. Tinha tentado em vão entrar em contato com algum alquimista, mas os alquimistas eram pessoas estranhas que só pensavam neles mesmos e quase sempre recusavam ajuda. Quem sabe não haviam descoberto o segredo da grande obra, chamada de pedra filosofal, e por isso se fechavam em silêncio. Já havia gasto parte da fortuna que seu pai lhe deixara, buscando inutilmente a pedra filosofal. Tinha frequentado as melhores bibliotecas do mundo e comprado os livros mais importantes e mais raros sobre alquimia. Num deles, descobriu que há muitos anos um famoso alquimista árabe havia visitado a Europa. Diziam que ele tinha mais de 200 anos, que havia descoberto a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O inglês ficou impressionado com a história. Mas tudo não teria passado de mais uma lenda se um amigo seu, voltando de uma expedição arqueológica no deserto, não lhe tivesse contado sobre um árabe que tinha poderes excepcionais. Mora no oásis de Al-Fayoum, disse seu amigo, e as pessoas contam que tem 200 anos e que é capaz de transformar qualquer metal em ouro. O inglês não coube em si de tanta excitação. Imediatamente cancelou todos os seus compromissos, juntou os livros mais importantes e agora estava ali, naquele armazém parecido com um curral, enquanto lá fora uma imensa caravana se preparava para cruzar o Saara. A caravana passava por Al-Fayoum. Tenho que conhecer esse maldito alquimista, pensou o inglês, e o cheiro dos animais tornou-se um pouco mais tolerável. Um jovem árabe, também carregado de malas, entrou no lugar onde o inglês estava e o cumprimentou. Aonde você vai? Perguntou o jovem árabe. Para o deserto, respondeu o inglês e voltou para a sua leitura. Não queria conversar agora. Precisava recordar tudo o que havia aprendido em 10 anos, pois o alquimista deveria submetê-lo a alguma espécie de prova. O jovem árabe tirou um livro e começou a ler.
O livro estava escrito em espanhol. Ainda bem, pensou o inglês. Sabia falar espanhol melhor que árabe. E se este rapaz fosse até Al-Faium, ia ter alguém para conversar, quando não estivesse ocupado com coisas importantes. Que coisa engraçada, pensou o rapaz, enquanto tentava mais uma vez ler a cena do enterro que iniciava o livro. Faz quase 2 anos que comecei a ler e não consigo passar dessas páginas. Mesmo sem um rei para interrompê-lo, ele não conseguia se concentrar. Ainda estava em dúvida quanto à sua decisão, mas percebia uma coisa importante. As decisões eram apenas o começo de alguma coisa. Quando alguém tomava uma decisão, na verdade estava mergulhando numa correnteza poderosa, que levava a pessoa para um lugar que jamais havia sonhado na hora de decidir. Quando resolvi ir em busca do meu tesouro, nunca imaginei trabalhar numa loja de cristais, pensou o rapaz para confirmar seu raciocínio. Da mesma maneira, esta caravana pode ser uma decisão minha, mas seu percurso será sempre um mistério. Na sua frente havia um europeu, também lendo um livro. O europeu era antipático e tinha olhado com desprezo quando ele entrou. Podiam até ter se tornado bons amigos, mas o europeu havia interrompido a conversa. O rapaz fechou o livro. Não queria fazer nada que o deixasse parecido com aquele europeu. Tirou o Urim e o Tumim do bolso e começou a brincar com eles. O estrangeiro deu um grito. Um Turim e um Tumim! O rapaz, mais que depressa, guardou as pedras no bolso. Então estão à venda, disse. Não valem muito, disse o inglês. São cristais de rocha, nada mais. Há milhões de cristais de rocha na terra. Mas para quem entende, estes são Urim e Tumim. Não sabia que eles existiam nesta parte do mundo. Foi o presente de um rei, disse o rapaz. O estrangeiro ficou mudo. Depois enfiou a mão no bolso e retirou tremendo 2 pedras iguais. Você falou em um rei, disse. E você não acredita que os reis conversem com pastores, disse o rapaz, desta vez querendo encerrar a conversa. Ao contrário, os pastores foram os primeiros a reconhecer um rei que o resto do mundo se recusou a conhecer. Por isso é muito provável que os reis conversem com pastores. E completou, com medo de que o rapaz não estivesse entendendo. Está na Bíblia, no mesmo livro que me ensinou a fazer este Urim e este Tumim. Estas pedras eram a única forma de adivinhação permitida por Deus. Os sacerdotes as carregavam num peitoral de ouro. O rapaz ficou contente de estar naquele armazém. Talvez isso seja um sinal, disse o inglês, como quem pensa alto. Quem lhe falou em sinais? O interesse do rapaz parecia crescer a cada momento. Tudo na vida são sinais, disse o inglês, desta vez fechando a revista que estava lendo. O universo é feito por uma língua que todo mundo entende, mas
que já se esqueceu. Estou procurando essa linguagem universal, além de outras coisas. Por isso estou aqui, porque tenho que encontrar um homem que conhece essa linguagem universal, um alquimista. A conversa foi interrompida pelo chefe do armazém. Vocês estão com sorte, disse o árabe gordo. Sai hoje à tarde uma caravana para Al-Faium. Mas eu vou ao Egito, disse o rapaz. Al-Faium é no Egito, disse o dono. Que tipo de árabe você é? O rapaz disse que era espanhol. O inglês ficou satisfeito. Mesmo vestido como árabe, o rapaz, pelo menos, era europeu. Ele chama de sorte os sinais, disse o inglês, depois que o gordo árabe saiu. Se eu pudesse, escreveria uma gigantesca enciclopédia sobre as palavras sorte e coincidência. É como essas palavras que se escreve a linguagem universal. Depois comentou com o rapaz que não havia sido coincidência encontrá-lo com o Urim e o Tumim na mão. Perguntou se ele também estava indo em busca do alquimista. Estou indo em busca de um tesouro, disse o rapaz, e arrependeu-se imediatamente. Mas o inglês pareceu não dar importância. De certa forma, eu também estou, ele disse. E nem sei o que quer dizer alquimia, completou o rapaz, quando o dono do armazém começou a chamá-los para fora. Eu sou o líder da caravana, disse um senhor de barba longa e olhos escuros. Tenho o poder de vida e de morte sobre cada pessoa que carrego. Porque o deserto é uma mulher caprichosa e às vezes deixa os homens loucos. Havia quase 200 pessoas e o dobro de animais. Eram camelos, cavalos, burros, aves. O inglês tinha várias malas cheias de livros. Havia mulheres, crianças e vários homens com espadas na cintura e longas espingardas nos ombros. Um imenso burburinho enchia o local e o líder teve que repetir várias vezes suas palavras para que todos entendessem. Há vários homens e deuses diferentes no coração desses homens, mas meu único Deus é Alá, e por ele eu juro que farei o possível e o melhor para vencer mais uma vez o deserto. Agora quero que cada um de vocês jure pelo Deus em que acredita, no fundo do seu coração, que irá me obedecer em qualquer circunstância. No deserto, a desobediência significa a morte. Um murmúrio correu baixo por todas as pessoas. Estavam jurando em voz baixa diante de seu Deus. O rapaz jurou por Jesus Cristo. O inglês ficou em silêncio. O murmúrio se estendeu um tempo maior do que uma simples jura. As pessoas também estavam pedindo proteção aos céus. Ouviu-se um longo toque de clarim e cada um montou em seu animal. O rapaz e o inglês haviam comprado camelos e subiram com uma certa dificuldade. O rapaz ficou com pena do camelo do inglês. Estava carregado com as pesadas sacolas de livros. Não existem coincidências,
disse o inglês, tentando continuar a conversa que haviam iniciado no armazém. Foi um amigo que me trouxe até aqui, porque conhecia um árabe que... Mas a caravana começou a andar e ficou impossível escutar o que o inglês estava dizendo. Entretanto, o rapaz sabia exatamente do que se tratava. A cadeia misteriosa que vai unindo uma coisa com a outra, que o tinha levado a ser pastor, a ter o mesmo sonho e estar numa cidade perto da África e encontrar na praça um rei e ser roubado para conhecer um mercador de cristais e... Quanto mais se chega perto do sonho, mais a lenda pessoal vai se tornando a verdadeira razão de viver, pensou o rapaz. A caravana começou a seguir em direção ao poente. Viajavam de manhã, paravam quando o sol ficava mais forte e seguiam de novo ao entardecer. O rapaz conversava pouco com o inglês, que passava a maior parte do tempo entretido com os livros. Então passou a observar em silêncio a marcha de animais e homens pelo deserto. Agora tudo era muito diferente do dia em que haviam partido. Naquele dia, confusão e gritos, choros de crianças e relinchar de animais se misturavam com as ordens nervosas dos guias e dos comerciantes. No deserto, porém, havia apenas o vento eterno, o silêncio e o casco dos animais. Mesmo os guias conversavam pouco entre si. Já cruzei muitas vezes estas areias, disse um cameleiro certa noite. Mas o deserto é tão grande, os horizontes ficam tão longe, que fazem a gente se sentir pequeno e permanecer em silêncio. O rapaz entendeu o que o cameleiro queria dizer, mesmo sem ter pisado antes no deserto. Todas as vezes que olhava o mar ou o fogo, era capaz de ficar horas em silêncio, sem pensar em nada, mergulhado na imensidão e na força dos elementos. Aprendi com as ovelhas e aprendi com cristais, pensou ele. Posso também aprender com o deserto. Ele me parece mais velho e mais sábio. O vento não parava nunca. O rapaz lembrou-se do dia em que sentiu este mesmo vento, sentado num forte em Tarifa. Talvez ele agora estivesse roçando de leve pela lã de suas ovelhas, que seguiam em busca de alimento e água pelos campos da Andaluzia. Não são mais minhas ovelhas, disse para si mesmo, sem sentir saudades. Devem ter se acostumado a um novo pastor, que já me esqueceram. Isto é bom. Quem está acostumado a viajar, como as ovelhas, sabe que é sempre necessário partir um dia. Lembrou-se depois da filha do comerciante e teve certeza de que ela já havia casado. Quem sabe, com um pipoqueiro ou com um pastor que também soubesse ler e contasse histórias extraordinárias. Afinal, ele não devia ser o único, mas ficou impressionado com o seu pressentimento. Talvez ele estivesse aprendendo também essa história da linguagem universal, que sabe o passado e o presente de todos os homens. Pressentimentos, como sua mãe costumava dizer. O rapaz começou a entender que os pressentimentos eram os rápidos mergulhos que a alma dava
nessa corrente universal da vida, em que a história de todos os homens está ligada entre si. E podemos saber tudo, porque tudo está escrito. Maktub, disse o rapaz, lembrando-se do mercador de cristais. Gente, essa história está ficando cada dia melhor, não está não? Nossa, muito bom, né? Estão prestando atenção, né? Em tudo. Então tá bom. Amanhã a gente continua, tá? Não esquece daqueles meus recadinhos, tá bom? Dá seu like, se possível comenta. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho. E todos vocês, por favor, divulguem o canal. O canal precisa crescer para que as pessoas que precisam dessas leituras, por não terem condições de uma leitura própria, possam usufruir desses livros maravilhosos, não é? Nós já estamos no 4º livro. Quanta história linda a gente já contou aqui e vai continuar contando, né? Tá bom? Obrigada, viu? A todos vocês que estão aqui acompanhando. Até amanhã.